Justamente aí é o assunto da reforma tributária, porque a forma com que os brasileiros pagam os impostos, fica a expectativa de que ela vai mudar caso a proposta sobre esse tema seja aprovada na Câmara e também no Senado. E uma das linhas apresentadas pelo grupo de trabalho é o IVA, né? Inclusive, Raul falou sobre isso, o agora deputado, imposto sobre valor agregado para bens e serviços com uma tributação federal que unificaria, então, IPI, PIS e COFINS e outra estadual, municipal, que unificaria o ICMS e o ISS. E nós vamos conversar agora, então, para entender essas mudanças com o advogado tributarista, também professor da FGV, Gabriel Quintanilha. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Adriano, Roberto. Prazer estar aqui com vocês. Gabriel, muito se fala da reforma possível, ela é uma promessa de décadas para o país. A necessidade, ninguém discute mais esse manicômio, né, tributário que nós temos de fato. Esse caminho que está sendo seguido agora, nessa discussão, essas propostas, de fato, é o caminho que deve ser seguido e, portanto, ele poderá trazer aí um benefício para o país e para os brasileiros? Olha, a reforma tributária ela é necessária, a reforma tributária já passou da hora de acontecer. O nosso sistema ele é complexo, ele é confuso e ele é terrível para o desenvolvimento do país. O grande problema é que, atualmente, o governo federal ele fica jogando ideias no ar sem deixar claro o que efetivamente ele quer. Nós tivemos um relatório do grupo de trabalho da reforma tributária, sendo que esse relatório ele não resultou em nenhum texto. Nós vamos ter praticamente um texto que vai à votação de acordo com a promessa feita pelo grupo de trabalho em julho, sem que haja participação da sociedade. E essa reforma tributária que foi proposta pelo grupo de trabalho, ela é um tanto quanto confusa, principalmente se levarmos em consideração a lógica do IVA que está sendo criada. Veja, o IVA que está sendo criado não é um IVA de verdade. A lógica do imposto do valor agregado é uma tributação onde você tenha uma não cumulatividade gerada de base por base. Como assim? Significa dizer que os insumos adquiridos na operação anterior, eles geram crédito para a operação seguinte. Não necessariamente o imposto recolhido na operação anterior. E no relatório do grupo de trabalho fica claro que somente vai gerar crédito o imposto recolhido na operação anterior. Isso vai gerar uma confusão tão grande que isso vai gerar muitas ações judiciais questionando esse sistema. Além disso, nós temos outros problemas. Como que vai ser equalizada a questão da Zona Franca de Manaus? O governo federal disse já no grupo de trabalho da reforma tributária que a Zona Franca vai ser mantida. Mas como vai ser mantida a Zona Franca se efetivamente o IPI, que é o principal diferencial da Zona Franca, que lá não é cobrado, vai deixar de existir? Ou seja, nós temos hoje muitas perguntas que são geradas pelo relatório do grupo de trabalho do que respostas, porque as respostas não vieram. O texto não foi elaborado. O texto só vai ser elaborado e levado à votação sem nenhuma discussão com a sociedade, sem nenhuma discussão com os especialistas. O grupo de trabalho está fazendo o seu trabalho? Tá, mas efetivamente gera mais insegurança a forma com a qual está sendo feita do que efetivamente esperança de sucesso. Tem que haver uma reforma tributária, sem sombra de dúvidas, mas ela não pode ser feita a toque de caixa. Gabriel, agora a pergunta do nosso comentarista Roberto Mota. Professor, bom dia. Eu achei muito interessante esse seu último comentário, porque parece que fica sempre de fora dessas discussões sobre reforma o povo, a sociedade, o cidadão, o pagador de impostos, né? Não importa, todo mundo lá discute em Brasília e a opinião do povo pouco importa. Eu queria lhe perguntar o seguinte, o nosso sistema tributário, ele tem 3 aspectos que eu acho que são, né, os principais. A gente tem imposto demais, as alíquotas são muito altas, ou seja, a gente paga muito imposto. E o terceiro é uma complexidade pavorosa. Só quem um dia já geriu uma empresa entende, né, que o empresário no Brasil fica refém. A qualquer momento pode bater um fiscal na sua porta e dizer: você está pagando tudo errado e você vai ser multado e você vai ficar anos num processo. Me parece que nenhuma desses 3 problemas está sendo propriamente endereçado nessa reforma. Eu queria ouvir a sua opinião.
Eu concordo, Roberto, em grau, número e gênero com você. O nosso sistema é confuso, ele é complexo e às vezes eu tenho até na cabeça que a lógica é mantê-lo dessa forma, para que haja exatamente a multa, para que haja exatamente a confusão e o aumento de arrecadação por meio de multa. Mas a reforma tributária que está sendo discutida hoje, ela não leva em consideração as vontades da sociedade, sem sombra de dúvidas. Com essa história da criação do IVA dual, que seria um IVA federal e um IVA estadual e municipal, você tem efetivamente o fim do ISS. A lógica tributária dessa reforma, ela confunde mais do que ela salva o nosso sistema, porque ela está tirando a arrecadação dos municípios, entregando para esse IVA, que seria estadual / municipal, e efetivamente os municípios perdem a sua autonomia, perdem a sua independência financeira, porque eles vão depender do repasse dessa arrecadação. Mas, para além disso, é importante lembrar que ainda não há texto, mas a lógica do que está sendo discutido é que esse IVA tem uma alíquota na casa de 25% a 30%. Se isso de fato acontecer, o setor de serviços do Brasil, que é o que mais emprega, ele vai à bancarrota. Ninguém vai aguentar pagar 30%, porque hoje a alíquota do ISS ele varia entre 2% e 5%. Significa dizer que o aumento para 25% a 30% vai impactar profundamente no setor de serviços e vai reverberar em toda a sociedade. Ou seja, não é feito hoje um debate sério no Brasil onde a população seja envolvida, onde efetivamente a sociedade civil possa ter voz para dizer se aquele é o melhor caminho ou não. É claro que existem bons pontos na reforma tributária, né? Como, por exemplo, a tributação do IPVA sobre embarcações aeronaves, que é um absurdo não existir hoje. Né? Você tem a possibilidade de aplicação da progressividade ao imposto de transmissão causa-morte e doação, mas, efetivamente, a lógica de simplificação do sistema sem o aumento da carga tributária, eu confesso que eu tenho muito medo se esse objetivo vai ser atingido ou não. E tem um outro fator relevante aí, Roberto, que é importante. É o período de transição. Nós vamos ficar pelo menos 8 anos vivendo com 2 sistemas tributários. Se hoje já é complexo, você imagina com essa reforma aprovada. E como o senhor avalia o ponto da reforma que propõe cashback, dinheiro de volta para as famílias mais pobres? Olha, eu vou te ser bem honesto, o cashback é uma das grandes vantagens dessa reforma tributária. Se pararmos para pensar na população, na sociedade de um modo geral, o que nós temos hoje é a concessão de um benefício para todos, até mesmo aqueles que não precisam. Por exemplo, o governo federal agora está se movimentando, ou está pelo menos sinalizando, que vai reduzir os tributos federais sobre os carros populares. Afinal de contas, são todas as pessoas que precisam de fato dessa redução? Quando você tem uma figura de cashback, você tem um benefício direcionado. Ou seja, quem vai ter direito a receber de volta aquele imposto que foi pago? A camada da população mais pobre. Se você atrelar essas pessoas aos benefícios como Bolsa Família, Auxílio Brasil, enfim, se você fizer uma conexão do cashback com as pessoas que mais precisam, você de fato vai ter uma devolução do tributo para aquelas pessoas que precisam ter um aumento da sua capacidade contributiva. Hoje, quando é concedida uma isenção sobre um bem, todas as pessoas, de um modo geral, elas são englobadas por essa isenção. Não somente aquelas pessoas que ganham menos, que têm menos riqueza. E isso faz com que haja um nivelamento muito equivocado de acordo com a capacidade contributiva do indivíduo. Então, particularmente, eu vejo o cashback como uma boa ideia. O Estado do Rio Grande do Sul já tem esse sistema, chama-se o Devolve ICMS. É uma experiência bem sucedida que poderia, sim, ser aplicada na reforma tributária. Gabriel, de fato ninguém quer perder, né? O município, o Estado, principalmente a União. Você falou desse embate aí, muito se fala de avançar no agronegócio, a indústria reclama que o setor de serviços paga pouco. Você colocou aí toda essa problemática envolvendo justamente esse setor. Como é que você avalia todo esse embate aí na tentativa de chegar num acordo mesmo? Olha, eu vejo que o embate hoje mais sério já está sendo causado pelos próprios estados. Por quê? Há uma ideia de se criar um fundo de compensação para os entes federados que vão perder a arrecadação. E esse fundo de compensação, ele já está sendo questionado por alguns governadores, porque há regiões inteiras que estão sendo excluídas desse fundo de compensação. E como eu disse, 2 benefícios fiscais muito grandes no Brasil, que são as principais fontes de renúncia de receita do país hoje, que são a Zona Franca de Manaus e o Simples Nacional, eles efetivamente estão de fora da reforma tributária. Significa dizer que vai ter que ser criada uma sistemática de devolução de dinheiro para a Zona Franca. E da onde vai sair esse dinheiro? Você já tem muitos estados, principalmente os estados considerados mais ricos, que estão falidos, como é o caso do Rio de Janeiro, por exemplo, questionando isso profundamente.
porque efetivamente a manutenção de um sistema com o fim do tributo, que é a base dele, que é o caso da Zona Franca, efetivamente vai gerar muito trabalho orçamentário. Então, ainda tem muito a ser discutido nessa reforma tributária. O texto deveria ser debatido, deveria haver consulta pública sobre esse texto, mas, infelizmente, me parece que isso não vai acontecer. Nós teremos somente uma votação que talvez aconteça em julho, isso se os estados realmente não entrarem em rota de colisão agora. Roberto Mota. Professor, eu queria saber a sua opinião sobre a ideia do imposto único que foi preconizada pelo professor Marcos Sintra, né, que propõe acabar com uma série de impostos e transformar tudo num imposto único, que seria mais fácil de arrecadar, mais simples. O que o senhor acha dessa ideia? Olha, a lógica do imposto único ela é muito interessante. A ideia já chegou a ser debatida em algo muito parecido com o que era anteriormente a CPMF. Né? Seria uma alíquota baixa de 0,8% sobre todas as movimentações financeiras. Isso permitiria você reduzir muitos tributos. Você poderia juntar o IPI, PIS, COFINS, ICMS, ISS, TSLL. Você teria uma reunião de vários tributos. A ideia é muito boa. O professor Marcos Sintra é muito competente nas análises técnicas que ele faz. Mas, efetivamente, você teria um problema de capacidade contributiva. Você faria com que o mais pobre suportasse uma carga tributária proporcionalmente à sua renda mais alta do que deveria. Ou seja, você teria nessa história do imposto único, né, um prejuízo à camada mais pobre da população, mantendo a regressividade do nosso sistema tributário. É importante lembrar que o sistema tributário brasileiro ele é muito oneroso para o mais pobre proporcionalmente, porque a tributação de renda no Brasil ela é relativamente mais baixa do que em países de primeiro mundo. Nós temos alíquotas altas, isso é importante frisar, na tributação sobre produção e consumo. Ou seja, nós temos ICMS no Brasil que chega a 32%, 35%. Em compensação, o imposto de renda ele continua no máximo em 27,5%. Isso faz com que, proporcionalmente, o mais pobre suporte uma carga tributária maior que o mais rico e onera a produção. Essa oneração da produção que efetivamente deve ser combatida na reforma tributária. Ou seja, a simplificação do sistema é fundamental, o imposto único seria muito interessante, mas para isso seria legal que o cashback fosse realmente pensado, estruturado e efetivado. Dessa forma, a gente poderia pensar sim num imposto único no Brasil. No sistema atual, sem o cashback, você vai onerar o mais pobre. Então a lógica do professor Marcos Sintra é muito boa. Sim, e para a gente fechar com uma boa reforma tributária aprovada, quais devem ser os setores, quem devem ser os principais beneficiados com as mudanças? Olha, nós temos um grande problema. A reforma tributária em nenhum momento discutiu a folha de pagamento. A reforma tributária em nenhum momento discutiu a tributação da folha de pagamento. Hoje o empregado ele custa para o empregador quase 100% a mais do salário dele. Para uma reforma tributária séria no Brasil, nós precisamos sim simplificar o sistema nacional, nós precisamos sim acabar com 27 legislações de ICMS, 6.000 legislações de ISS. Obviamente, o caminho para a reunião desses tributos em um único tributo é um caminho muito bom. Só que você precisa garantir que haja um direito à não cumulatividade de todos os insumos e não somente do imposto pago na operação anterior. Você precisa garantir que haja uma revisão da tributação sobre a renda. Você precisa aumentar as faixas de alíquota do imposto de renda. É um absurdo hoje o indivíduo que ganha R$ 4.600 por mês ser considerado rico e pagar 27,5% de imposto de renda. Você precisa aumentar essas faixas, aumentar a isenção para R$ 5.000, como foi prometido na campanha, e a partir daí você ter novas faixas. Você precisa repensar efetivamente essa distribuição da tributação. Hoje, a tributação estadual ela é focada no ICMS, a tributação municipal é focada no ISS e a União Federal não tem muitos problemas com o IPI. Portanto, o término do IPI é fundamental e essa simplificação do sistema é muito importante, só que ela precisa ser debatida de forma mais profunda. E deve ser revista também essa tributação sobre folha de pagamento, que ela é muito onerosa para o empregador brasileiro. Isso faz com que haja uma informalidade muito grande e nada disso está sendo debatido. Tomara que a situação possa ser revertida e não seja aprovada a reforma por aprovar a reforma, capenga, né, na visão do senhor, infelizmente. Conversamos com o tributarista, professor da FGV, Gabriel Quintanilha. Um prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Muito obrigado, prazer foi todo meu.